A lei do Espírito Santo. A lei do Espírito Santo é diferente das leis das igrejas e das leis do homem. Nas igrejas usam as escrituras sagradas para julgar, condenar e punir. A lei do homem é injusta, pois na maioria das vezes condena o inocente e absolve o culpado. A lei do Espírito Santo veio para ensinar o ser humano a andar no caminho de Deus, pois essa lei te dá a oportunidade de se arrepender e fazer o que agrada a Deus. A pessoa que obedece à lei do Espírito age corretamente com todos, é um cidadão decente e por isso as pessoas não podem falar nada de mal dela. O Espírito Santo não veio condenar nem julgar ninguém, pois sempre que as pessoas erram, ele ensina a pedir perdão a Deus e pedir uma nova oportunidade de recomeçar. Isso mostra que o Espírito Santo veio dar continuidade ao trabalho de Jesus, pois era assim que Jesus agia. O Espírito Santo é a promessa de Jesus. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito porque não o pode ver, nem conhecer. Mas vocês o conhecem porque ele está com vocês e viverá em vocês. João 14v, 15-17. Na igreja, uma pessoa que não é casada, mas mora junto com seu companheiro, não tem o direito de tomar a ceia, nem pode fazer parte dos membros da igreja, mas pode dar o dízimo e as ofertas. Que lei é essa? Se a pessoa é impedida de fazer tantas coisas, por que vocês aceitam o dinheiro dela? Deus não age dessa forma. Ele julga a intenção de cada pessoa e entende a situação de cada ser humano. Os juízes da terra erram muito em suas sentenças, porque julgam baseados nas provas que as pessoas trazem para eles. Deus não vai julgar as pessoas baseado no que o pregador, o irmão da igreja ou as outras falam delas. Deus julga cada um conforme ele vê o que fazem. Ele julga as intenções das pessoas, o que levou a pessoa a agir daquela forma. Deus sabe de todas as coisas, até o pensamento mais secreto do ser humano. Ele é um juiz justo, por isso só Deus é quem pode dizer o que é certo e o que é errado, se uma pessoa é culpada ou inocente. A lei do Espírito Santo é justa e nos dá motivação para mudar de vida, porque Deus ensina com amor e paciência. Ele explica o porquê de cada coisa que não podemos fazer, mostra as consequências dos nossos erros, nos faz enxergar quando estamos agindo errado com as pessoas, nos ensina a pedir perdão àqueles que ofendemos, a nos arrepender das más ações, ser humilde, respeitador, misericordioso, honesto, fiel, paciente, amoroso e a repartir o que temos com os outros. Quem obedece à lei do Espírito Santo não faz mal aos outros. Na lei dos homens, você tem que pagar seus impostos. Mesmo você obedecendo a essa lei, não recebe o que é de direito. Saúde, segurança, estudo, iluminação pública, pavimentação das ruas, saneamento básico. Mas na lei de Deus, se você obedece, recebe tudo aquilo que ele promete e só é punido se desobedecer e fizer mal aos outros. Se a igreja obedecesse à lei do Espírito Santo, os irmãos não julgariam nem condenariam os outros, pois Jesus disse que ninguém tem o direito de julgar. Mas infelizmente muitos que estão na igreja não obedecem à lei do Espírito, pois não são humildes, não reconhecem que são pecadores, vivem falando mal dos outros, julgando, condenando, mentindo, ofendendo os outros com palavras, usando de desonestidade, falsidade. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. O temor ao Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Salmos 19v, 7-9. Se você vive debaixo da lei do Espírito Santo, ninguém pode te condenar, pois você obedece aos ensinamentos de Deus e ele te ensina a fazer o que é correto aqui nesta terra. Você não deve dar importância ao que as pessoas falam de você, pois você deve obediência unicamente ao Espírito Santo de Deus. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Coríntios 2v, 15. Para viver debaixo da lei do Espírito Santo que te dá liberdade, é preciso que você se entregue a Deus por completo, deixando o Espírito Santo dirigir sua vida. Tudo que você for fazer, antes deve perguntar a Deus se é da vontade dele, seja casamento,
trabalho, ter filhos, viagem, fazer uma faculdade, comprar uma casa, um carro. Você deve se lembrar que deve total obediência a Deus. Jesus disse: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. João 3, v. 5, 7. Isso quer dizer que você precisa esquecer de tudo que aprendeu com o mundo e recomeçar sua vida aprendendo os ensinamentos de Deus. Neste livro tem todos os ensinamentos para que você viva debaixo da lei do Espírito Santo. Nele você aprenderá a amar, obedecer e respeitar a Deus. Amar, respeitar, perdoar e tratar bem a todos. Viver bem sua vida conjugal, cuidar dos seus filhos, se libertar das maldições, ter cuidado com sua língua, deixar de ser orgulhoso, cobiçoso, invejoso. Obedeça aos ensinamentos do Espírito Santo que você terá paz de espírito, amor no coração, sabedoria divina, segurança, prosperidade, discernimento e a presença de Deus todos os dias de sua vida. Que Deus o abençoe. A lei do Espírito Santo. A lei do Espírito Santo é diferente das leis das igrejas e das leis do homem. Nas igrejas usam as escrituras sagradas para julgar, condenar e punir. A lei do homem é injusta, pois na maioria das vezes condena o inocente e absolve o culpado. A lei do Espírito Santo veio para ensinar o ser humano a andar no caminho de Deus, pois essa lei te dá a oportunidade de se arrepender e fazer o que agrada a Deus. A pessoa que obedece à lei do Espírito age corretamente com todos, é um cidadão decente e por isso as pessoas não podem falar nada de mal dela. O Espírito Santo não veio condenar nem julgar ninguém, pois sempre que as pessoas erram, ele ensina a pedir perdão a Deus e pedir uma nova oportunidade de recomeçar. Isso mostra que o Espírito Santo veio dar continuidade ao trabalho de Jesus, pois era assim que Jesus agia. O Espírito Santo é a promessa de Jesus. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito porque não o pode ver, nem conhecer. Mas vocês o conhecem porque ele está com vocês e viverá em vocês. João 14, v. 15 e 17. Na igreja, uma pessoa que não é casada, mas mora junto com seu companheiro, não tem o direito de tomar a ceia, nem pode fazer parte dos membros da igreja, mas pode dar o dízimo e as ofertas. Que lei é essa? Se a pessoa é impedida de fazer tantas coisas, por que vocês aceitam o dinheiro dela? Deus não age dessa forma. Ele julga a intenção de cada pessoa e entende a situação de cada ser humano. Os juízes da terra erram muito em suas sentenças, porque julgam baseados nas provas que as pessoas trazem para eles. Deus não vai julgar as pessoas baseado no que o pregador, o irmão da igreja ou as outras falam delas. Deus julga cada um conforme ele vê o que fazem. Ele julga as intenções das pessoas, o que levou a pessoa a agir daquela forma. Deus sabe de todas as coisas, até o pensamento mais secreto do ser humano. Ele é um juiz justo, por isso só Deus é quem pode dizer o que é certo e o que é errado, se uma pessoa é culpada ou inocente. A lei do Espírito Santo é justa e nos dá motivação para mudar de vida, porque Deus ensina com amor e paciência. Ele explica o porquê de cada coisa que não podemos fazer, mostra as consequências dos nossos erros, nos faz enxergar quando estamos agindo errado com as pessoas, nos ensina a pedir perdão àqueles que ofendemos, a nos arrepender das más ações, ser humilde, respeitador, misericordioso, honesto, fiel, paciente, amoroso e a repartir o que temos com os outros. Quem obedece à lei do Espírito Santo não faz mal aos outros. Na lei dos homens, você tem que pagar seus impostos. Mesmo você obedecendo a essa lei, não recebe o que é de direito. Saúde, segurança, estudo, iluminação pública, pavimentação das ruas, saneamento básico.